Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado, irmão João Polizelli. O Chega Mais Perto está aqui. Pastor Luiz Gonçalves, esse público agora é todo seu. E já vou te deixar, porque eu sei que você tem muita coisa boa para falar. A pergunta é, qual é a mensagem do santuário? Será que a gente consegue enxergar algo além do que a gente está vendo? E fique sabendo que nós temos amigos que estão lá nos Estados Unidos, tem amigos que estão conosco do Paraná, de São Paulo, vários lugares, e aqui da nossa boa Brasília, e tendo como sede a igreja do Lago Sul. Então, os momentos que seguem, pastor Luiz, são contigo. Muito obrigado, pastor Wesley, muito obrigado, irmão João, prazer revê-lo, viu? E eu também sou daquela região ali da Paulista Oeste, então a gente está feliz em revê-lo. Obrigado, pastor Wesley, pelo convite feito a mim. Boa noite a todos, boa noite às irmãs, aos irmãos, aos amigos, aos convidados. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. É, na verdade, uma classe bíblica virtual, e que bom que nós temos essa plataforma, temos esse espaço. Nós todos temos usado bastante esse recurso, que é importante e a gente tem que usar mesmo, né? Para falar de Deus, de esperança e de salvação. Bom, eu gostaria de apenas dizer que eu vou fazer uma introdução com alguns textos bíblicos e logo depois eu vou colocar uma apresentação, e essa apresentação vai facilitar o nosso diálogo e também vai facilitar a nossa compreensão. Eu imagino que esse é um tema que a maioria, ou todos, tem um certo conhecimento. Imagino também que, com esse anúncio da Semana Santa, que o nosso professor João Polizelli vai fazer, já automaticamente já nos deixa mais tranquilos, porque o que a gente não falar aqui, ele vai falar lá depois, e ele vai até repetir algumas coisas para dar mais ênfase, e vai usar as ilustrações que vão ajudar bastante na compreensão. Então, eu estou tranquilo de que o tema do santuário vai ser extremamente explorado e vai ser muito bem explicado para todos. Eu quero cumprimentar aqui a vocês que estão aqui pela primeira vez e aos que já estiveram a semana passada. Bom, acho que já podemos dar início. Eu vi que alguns acabaram de entrar, mas assim, os que forem chegando depois vão pegando assim a sequência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês logo de início. Deus tinha um plano e tem um plano. Deus não é pego de surpresa em nada, absolutamente nada. E Deus, então, queria revelar esse plano de salvação para toda a humanidade. E Deus fez isso através do santuário. O santuário é a revelação do plano da salvação da parte de Deus para Israel e, consequentemente, para cada um de nós. Nós vamos, então, analisar esse assunto com riqueza de detalhes. Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Eu vou começar o estudo do santuário de forma diferente, da maneira convencional que se usa. Romanos, capítulo 6, verso 23. Esse texto é também relativamente conhecido, e ele diz assim, olha, escutem, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pegar a primeira parte por enquanto. O texto diz, o salário do pecado é a morte. É importante lembrar que essa morte mencionada aqui é a morte eterna. Não é essa morte que nós conhecemos, que vem através de uma doença, de um acidente de carro, de um acidente de avião, de um outro problema qualquer. Essa morte que nós conhecemos não é o salário do pecado. Essa morte, que a gente chama de primeira morte, é uma consequência do pecado que vem para todos, para os fiéis e para os infiéis. Mas quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, aqui no texto, está se referindo à morte eterna, que será realizada depois do milênio, com fogo e enxofre, como diz Apocalipse capítulo 20. Então, resumindo, se o salário do pecado é a morte, e se nós somos pecadores, então nós estávamos condenados à morte eterna. Ok? Aí o que diz a segunda parte do verso?
Fala assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a segunda parte do verso é o plano da salvação. Então, o que Deus fez? Deus tomou providências para que nós todos tivéssemos a chance, a oportunidade de sermos salvos, de não morrermos eternamente. E essa mensagem lindíssima de salvação está tipificada no santuário. Okay? Vamos então agora ler um outro texto. Vamos para Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Veja o que Deus pediu a Moisés. Êxodo 25, verso 8. Os que puderem abrir a Bíblia para ler, muito bem, e os que não puderem vão ouvir, com certeza, e vão entender. Êxodo, repito, 25, verso 8, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o verso 8 fala assim, Deus fala assim, olha, Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Agora, presta atenção no verso 9. Êxodo 25, verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso 9 está dizendo que Deus mostraria a Moisés um modelo. Um modelo. E esse modelo que Deus mostrou a Moisés em uma visão é o santuário celestial. Então, lá no céu tem um santuário. E Deus mostrou a Moisés este santuário. E disse para Moisés que construísse um santuário semelhante a esse que Deus estava lhe mostrando. Muito bem. Com essa base, eu gostaria agora de mostrar para vocês uma apresentação para facilitar nosso diálogo. E assim vamos ser mais dinâmicos, ok? Aqui está uma propagandazinha do meu canal do YouTube, para quem não me segue ainda, seguir, @Luiz Gonçalves Oficial. Agora vamos avante. Aí está um desenho do santuário terrestre. Aí você vê o santuário, você vê ao redor do santuário várias tendas, várias barraquinhas, que era onde o povo de Israel ficava acampado. É importante lembrar que o santuário era uma tenda móvel, portátil, que era montada e desmontada no deserto. O santuário chegou a ser montado e desmontado 49 vezes durante a caminhada de Israel no deserto. Agora, por favor, irmãos e amigos, prestem atenção nesse detalhe que aparece na sua tela, ok? Veja só que isso que eu vou mostrar vai nos fazer entender melhor, com riqueza de detalhes, o santuário. O relacionamento de Deus com os homens. Antes do pecado, a comunicação entre Deus e o homem era face a face, era pessoalmente, visivelmente. Quando Deus fez o Adão e fez a Eva, não havia pecado. Consequentemente, eles conversavam com Deus face a face. Já pensaram que privilégio era esse? Já pensaram que maravilha era conversar com Deus face a face? Pois tenho certeza que há uma promessa na Bíblia de que Jesus vai voltar e de que em breve nós veremos a Deus face a face outra vez, quando o pecado for extinto, eliminado da terra. Mas veja aqui que antes do pecado era assim a comunicação. Logo após o pecado, o homem já não podia mais ver a Deus. Logo após o pecado, o homem não conseguia mais ver a face de Deus. Mas o homem ainda ouvia a sua voz. Tanto é que em Gênesis 3, quando Deus se aproxima para procurar o Adão e a Eva, o Adão fala assim: Senhor, nós ouvimos a tua voz no jardim, mas como estávamos nu, tivemos medo e nos escondemos. Então veja que logo depois do pecado, o homem não via mais a Deus, não pôde ver mais a Deus, mas pelo menos ouvia a voz de Deus. Ok? Agora o tempo passou, 3.000 anos, 4.000 anos, tantos mil anos, certo? Aí o que acontece? Hoje, o homem já não ouve mais a voz de Deus, o ser humano. Hoje, eu e você estamos aqui, é tudo pela fé. A gente não pode ver a Deus e também não consegue ouvir a voz de Deus de maneira audível. Hoje nós temos que ouvir a voz de Deus através deste sagrado livro, a Bíblia Sagrada.
Mas aí você tem que ler e meditar. Mas não se vê mais a Deus e não se ouve mais a sua voz. Por quê? O pecado. Vocês estão percebendo que o pecado foi fazendo isso aqui, ó? Ó, foi distanciando, distanciando, distanciando. E aí nós chegamos, por exemplo, em Apocalipse 3, que aí se refere aos últimos dias. E sabe o que diz Apocalipse 3? Fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, hoje a situação é tão mais delicada que Deus tem que bater a porta para ver se alguém ouve. Deus tem que bater. E outra coisa, o fato de Deus hoje ter que bater significa que ele está do lado de fora. Veja que o pecado foi nos distanciando tanto de Deus, tanto, que o ser humano hoje está deixando Deus do lado de fora, e para Deus entrar, ele tem que bater para ver se alguém ouve. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bom, essa foi a situação do pecado, né? Antes era tudo maravilhoso, o pecado entrou, separou o homem de Deus, foi distanciando, 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 até chegar no ponto que estamos hoje. E aí vem o texto que eu li com vocês, Êxodo 25, verso 8. Então Deus disse a Moisés: me faça um santuário para eu continuar no meio de vocês. Olha que interessante. O pecado afastou Deus, afastou o ser humano de Deus, ok? Então o pecado criou essa barreira, criou essa parede, esse obstáculo. Então Deus fala assim: olha Moisés, agora você vai fazer um santuário porque eu quero continuar habitando no meio de vocês, mesmo que vocês não me vejam, eu quero estar no meio de vocês. Eu quero continuar morando com vocês. Então o santuário era a casa de Deus, era o lugar onde Deus iria habitar. E por isso o texto bíblico é assim. Aí Moisés, sob a visão que ele teve, com base na visão que ele teve do santuário celestial, Moisés construiu, então, o santuário. Vamos dar uma olhadinha no santuário. Presta bem atenção, eu vou falando algumas coisas durante a apresentação. Aí nós estamos lá de fora e estamos entrando no pátio. Assim era o santuário. Esse aí é o pátio. Logo no pátio tinha um altar de sacrifício. É esse altar aí que está pegando fogo, onde tinha os sacrifícios dos animais. Passamos pelo altar de sacrifício, agora vamos para a pia de bronze cheia de água. Era uma pia de bronze cheia de água, que representava a purificação. Depois eu vou explicar tudo. Primeiro é para você ter uma visão geral do santuário. Aí passamos, então, pelo pátio. Agora vamos entrar no lugar santo, que é o primeiro compartimento. Estamos entrando no lugar santo. Esse é o lugar santo. Vamos dar uma olhada geral. Do lado direito havia uma mesa com 12 pães. Está vendo aí os 12 pães? Eram pães sem fermento. Vamos dar mais uma girada. Ainda estamos no lugar santo. Do outro lado tinha um castiçal com 7 lâmpadas. Aí está o castiçal com 7 lâmpadas. E lá na frente, na divisa com o lugar santíssimo, havia outro altar, mas era um altar de incenso. É esse aí, o altar de incenso. Esses eram os 3 móveis do lugar santo. Agora nós vamos entrar no lugar santíssimo. Era onde Deus se manifestava. Era onde Deus habitava. Estamos entrando no Santíssimo, passando pelo véu.
Claro que essa ilustração não é perfeita, ok? Não é perfeita, é só uma ilustração, está bem? Então, você tem aí agora a Arca da Aliança. Essa luz forte em cima da arca era a presença de Deus. Deus se manifestava ali. Aí você agora vai ter uma visão assim, melhor, vai girar um pouquinho para a gente ter uma visão melhor. Agora saímos do Santíssimo, voltamos para o Santo. Vamos sair do Santo também. Agora, do lado de fora, nós vamos ter uma visão de longe do santuário. Uma visão externa, mas de longe um pouco. Eu queria mostrar isso aqui. Está vendo lá uma fumaça? Lá atrás, uma fumaça? Então, aquilo ali era a manifestação de Deus, a presença de Deus. Ok? Nós vamos sair daqui agora. Já deu para ter uma ideia, só para ter uma ilustração. Não é perfeita, tem... Se nós mesmos fôssemos fazer, como o nosso professor fez, claro, tem mais detalhes aí e tal. Então, pessoal, está aí o santuário. Agora, veja, quando você vai para Hebreus capítulo 9, Hebreus 9 faz uma descrição desses móveis que eu acabei de apresentar a vocês. Agora, existem muitas falas, existem muitas aplicações, existem muitas ilustrações que se faz sobre o santuário. Por exemplo, existem pessoas que dizem que o santuário foi feito em forma de uma cruz, o formato dele. Existem outros que dizem que o santuário tinha 3 portas. Uma porta era da rua para o pátio, a outra do pátio para o lugar santo e a outra do santo para o santíssimo. Porta é uma linguagem nossa. Eram cortinas, ok? Eram entradas assim, tipo portas. Então, da rua para o pátio, do pátio para o santo, do santo para o santíssimo. Então, dizem pessoas, por exemplo, que essas 3 entradas eram conhecidas pelo povo de Israel por 3 nomes. A primeira entrada era chamada de caminho, a segunda de verdade e a terceira de vida. Ou seja, a porta da rua para o pátio eles chamavam de caminho, a porta do pátio para o santo de verdade e a porta do santo para o santíssimo de vida. Bom, eu não tenho certeza se isso era exatamente assim, mas eu li isso num livro, já ouvi muitas pessoas também fazer esse comentário. Eu achei interessante, por isso estou colocando para vocês. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus disse, eu sou a porta. E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero mostrar com isso, na verdade, que tudo que tinha no santuário apontava para Cristo. É isso que eu quero mostrar. Tudo que havia no santuário apontava para Cristo. Então, analisemos agora. Aqui você tem o altar de sacrifício. Era assim, pessoal, era assim. Agora vamos entender bem essa questão do santuário. O pecador arrependido, ele então confessava os seus pecados a Deus, mas ele preparava uma oferta, um cordeiro. Eu vou usar a expressão cordeiro, porque era o animal mais assim, é o mais conhecido, né? Mas tinha outros animais também, outras ofertas também. Mas eu vou falar somente do cordeiro. Então, o pecador arrependido, ele pegava o animalzinho inocente, colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, confessava o seu pecado para Deus, com a mão sobre a cabeça do animalzinho, e ele pedia perdão para Deus.
e Deus perdoava o pecador, e a culpa do pecador, o problema do pecado do pecador, saía dele, porque ele era perdoado, e passava para o animal. E esse animal era sacrificado. Esse era o altar do sacrifício. O animalzinho era sacrificado. Aí, a gente, quando explica isso, muitas pessoas ficam assustadas, porque elas dizem assim, como é que um animalzinho inocente morria no lugar do ser humano que era culpado, que era pecador? Pois essa era a lição do santuário. Essa era a mensagem do santuário. Era o inocente pagando pelo culpado. Então, esse altar de sacrifício era para esse tipo de sacrifício. E por que Deus autorizou e orientou que fizessem sacrifícios? Por que o pecador arrependido confessava o pecado para Deus e depois matava o cordeirinho, matava o animalzinho no lugar dele, sendo que ele merecia a morte? Deus estava ensinando a lição de que o pecado é terrível, de que o pecado é maligno, de que o pecado traz morte e de que o pecado não compensa. Mas Deus também estava ensinando que ele tinha um plano de substituir, de tomar o lugar do homem, de morrer a morte eterna no lugar do homem. Então, esse cordeirinho que era sacrificado aí, ele simbolizava Jesus Cristo, que um dia viria para morrer na cruz por nós. Porque todo esse ritual que havia no santuário, com o povo de Israel caminhando pelo deserto, era uma mensagem do plano da salvação. Ali estava a mensagem da cruz antes da cruz. Então, todo o ritual de sacrifício de animais estava ensinando o que Jesus faria na cruz no futuro. Esse cordeirinho que era sacrificado apontava para Cristo. Deus estava ensinando, olha, o Messias virá, o meu filho virá, e ele vai morrer no lugar do ser humano, ele vai ser sacrificado, assim como esse animalzinho está sendo sacrificado. Então, o santuário era uma escola, era uma classe bíblica, era um ensinamento. Deus estava mostrando para eles o plano da salvação na prática, com a dor do pecado, com a dor do sacrifício, mas com o alívio do perdão, o alívio da graça, o alívio do recomeço, o alívio da paz. Então, tudo isso estava nessa mensagem do santuário. Aí está, para você ter uma ideia, o animalzinho era levado ali, inocente, e era sacrificado no lugar do pecador, como você pode ver aí. Aí está o altar ainda de sacrifício, agora você tem a pia de bronze que estava cheia de água. Essa pia e esse altar ficavam no pátio, como a gente viu. E essa pia cheia de água era justamente para fazer a higiene ali. E essa água, essa pia tem um significado. Já já eu vou mostrar para você o significado. Bom, descrição interna agora do lugar santo. A gente viu o pátio, o altar de sacrifício no pátio, a pia de bronze no pátio, e agora entramos num lugar santo. Como a gente viu no vídeo, no 3D, no lugar santo tinha uma mesa com 12 pães. Tinha um castiçal com 7 lâmpadas. E tinha um altar de incenso. Ok? Quando a gente entra no Santíssimo, no Santo dos Santos, você encontra a Arca do Concerto. Era isso que tinha no santuário. No pátio, repito, no pátio, um altar de sacrifício e uma pia com água. No lugar santo, a mesa com 12 pães, um castiçal com 7 lâmpadas, um altar de incenso, e no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, a Arca do Concerto. Muito bem. Agora vamos olhar. Aí está a mesa com os 12 pães. Esses pães eram magros porque não tinha fermento. Porque o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. E como esse pão representava Cristo, não podia ter fermento porque Cristo nunca pecou. Por isso, o pão era sem fermento. Já já a gente vai explicar o significado de maneira mais direta ainda. Por enquanto, ainda é uma visão geral. Aqui nós temos o castiçal com 7 lâmpadas. Nós vamos saber por que o número 7 e por que da luz, da lâmpada, isso tudo no lugar santo. Aí o altar de incenso, que ficava no lugar santo, mas já na divisa com o Santíssimo. Aí passava o véu, atravessava o véu e entramos no Santíssimo, que tinha então essa Arca da Aliança, que era feita de madeira de acácia e revestida de ouro.
Em cima da arca tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. E sobre a tampa, vocês estão vendo na imagem, tinha 2 anjos querubins construídos de ouro, curvados assim, um de frente para o outro, como você está vendo na tela. Isso era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, diz o livro de Hebreus, capítulo 9, que tinha 3 objetos. Tinha o maná, tinha a vara de Arão, que floresceu, e tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Isso estava dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Muito bem. Aí está agora o santuário aberto. O castiçal no lugar santo, ali está o altar. Agora você olha lá na frente, você vê o lugar santíssimo. Tá aberto assim o santuário para se ter uma ideia. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos entrar nos detalhes. Agora vem a parte mais incrível, que são os significados. Mas antes de mostrar os significados, eu queria dizer que no lugar santo só podia entrar o sacerdote. E o serviço era feito ali 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. No lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote, 1 vez por ano. Repito, no lugar santo, entrava o sacerdote para fazer o ritual 2 vezes por dia. No Santíssimo, entrava o sumo sacerdote 1 vez no ano. Já vamos completar a ideia. Agora, preparem-se. Voltamos para o pátio, ok? Lá no pátio tinha o altar de sacrifícios. Levítico 1, verso 9. Fala do altar de sacrifícios. O que significava isso daí? Eu estou mostrando agora o objeto, o significado, o texto no Velho Testamento, o texto no Novo. Tá vendo? Então, no pátio tinha o altar de sacrifícios. Simbolizava Cristo, que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Então, Levítico 1:9 se cumpre em Efésios 5:2. Deu para entender ou não? Então, o sacrifício feito lá naquele altar representava o sacrifício de Cristo. Obviamente que o cordeirinho que era morto lá simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreria na cruz depois. Tá bem até aqui? Vamos em frente. Ainda no pátio, tinha uma bacia, ou seja, pia com água. Está em Êxodo 30, verso 18. O que significa isso? Isso significava o Espírito Santo, João 7, 37 a 39, a palavra de Deus, Efésios 5, 26, e o batismo, João 3, verso 5. Você viu? Então, essa pia ou bacia com água, essa água, simbolizava o Espírito Santo, a palavra de Deus e o batismo. Como é que eles usavam essa água lá? O sacerdote, como ele manuseava, ele manipulava ali, tocava no animalzinho morto, então ele sujava as mãos, tudo isso. Então ele usava aquela água para lavar as mãos, para fazer toda a higiene, toda a limpeza. Okay? E agora o significado dessa água está aí na tela para você. Impressionante, né? Cada detalhe que havia no santuário tinha um significado. Agora vamos entrar no lugar santo. Entramos no lugar santo. No lugar santo tinha aquela mesa com 12 pães. Êxodo 25, 30. Isso simboliza Jesus, o pão da vida. Lembra que o pão era magro e sem fermento, porque Jesus nunca pecou. E o fermento tornou-se símbolo do pecado. Agora veja, o pão ali em si, o pão é Jesus, está em João 6, 48. Quando Jesus falou, eu sou o pão da vida. Muito bem. Mas e o número 12? O número 12 era um símbolo do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. O número 12. Mas o número 12 também apontava para os 12 discípulos. É curioso isso. O número 12 representava as 12 tribos de Israel, mas também apontava para os discípulos de Cristo. Então, entenda, o pão é Cristo, o 12, as 12 tribos de Israel. Que impressionante tudo isso, né? Agora, ainda estamos no lugar santo. Tinha o castiçal com 7 lâmpadas. O texto está na sua tela, do Antigo Testamento, Êxodo 40, 24, falando do castiçal com 7 lâmpadas. Bom, o que significava isso?
Vejamos. A luz em si, essa luz das sete lâmpadas, ficavam acesas dioturnamente. Dioturnamente. E como é que elas ficavam acesas? Porque eles usavam azeite. O azeite usado ali, para manter a luz acesa, simbolizava o Espírito Santo. O azeite era o símbolo do Espírito Santo. A luz em si, brilhando, representava Cristo, a luz do mundo. João 8:12. Mas e o número 7? O número 7 representava perfeição e representava as 7 igrejas do Apocalipse. Uau! Isso é impressionante, não é? Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Vou repetir. A luz representava Cristo. O número 7, as 7 igrejas do Apocalipse. E também perfeição. O azeite para fazer aquela lâmpada ficar acesa era símbolo do Espírito Santo. Veja quanta coisa bonita nós podemos aprender do santuário. Ainda no lugar santo, tinha um altar de incenso. Êxodo 40:26. Isso representava o quê? Isso representava a oração do povo de Deus, o culto que nós fazemos. Aquele altar de incenso, quando eles queimavam ali o incenso, subia aquele aroma suave, certo? Então, quando o povo de Deus se reúne e faz um culto, ou em casa, ou na igreja, ou em outro lugar, esse culto, essa adoração, ela sobe para Deus como um aroma suave. Deus recebe aquilo como um perfume agradável. Então, esse altar de incenso representava a oração, o culto feito pelo povo de Deus. Agora estamos passando pelo véu do santuário, do santo para o santíssimo, ou santo dos santos. Lá no santo dos santos, lembra, tinha a arca do concerto, ou a arca da aliança. Êxodo 26:33. Sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, era visível a presença de Deus. Êxodo 25:21-22. Isso aqui é muito importante. No lugar santíssimo, haviam alguns objetos lá dentro da arca. Tinha o maná, lembra? O maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei. Analisemos o significado. O maná. O maná que estava lá dentro representava que Deus proverá. Lembra a história do maná? A história do maná foi o seguinte: o povo não tinha comida no deserto. Moisés orou a Deus, Deus proveu o alimento. Então, a mensagem do santuário é: Deus, ele criou, Deus, ele proveu a solução para o problema do pecado e Deus cuida de nós, Deus proveu o que nós precisamos todo santo dia. Amém, pessoal? Então, veja como Deus cuida de nós. O maná ali no lugar santíssimo significava que Deus está cuidando, Deus está provendo. Então, se alguém aqui essa noite está passando por algum problema, por alguma luta, por alguma batalha, saiba que Deus provê para você o que você precisa. A vara de Arão que floresceu simbolizava que Deus está no controle. O povo queria trocar de líder, não queria mais Arão, queriam trocar o líder. E Deus, então, ofereceu a eles a oportunidade daqueles que desejassem se candidatar para substituir Arão, que se candidatassem e que pegassem seu cajado, sua vara, e colocasse o seu nome, colocasse o cajado num determinado lugar, fosse dormir. No dia seguinte, a vara que amanhecesse florida, né, florescida, o dono dela seria escolhido por Deus. E no dia seguinte, o cajado, o bordão de Arão, amanheceu totalmente colorido, florescido, mostrando com isso que Deus não queria trocar o seu líder. O povo queria, mas Deus não queria. Então, mostra o quê? Que Deus está no controle. E a mensagem do santuário também passa por aí. Deus está no controle de tudo. Não há nada que aconteça na terra, nem no universo, que Deus não esteja no controle. Deus está no controle da sua vida e da minha vida, da sua família e da minha família, da nossa vida espiritual como um todo, e no controle da história da humanidade. Quem coordena a humanidade não são os homens, não são os políticos, não são os líderes religiosos, não são os ricos, não é o inimigo, pelo contrário, é Deus. Ele é quem está no controle.
E, finalmente, tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ali simbolizavam amor e justiça, porque a lei de Deus se resume no amor, mas é também um instrumento de justiça. Por quê? Porque no juízo final, todos serão julgados com base na lei, com base nos 10 mandamentos. Muito bem. Então, nós tivemos uma visão geral do santuário. Agora, mais alguns detalhes que não aparecem aí. Veja, o sacerdote que entrava no lugar santo simbolizava Cristo. O sumo sacerdote que entrava no Santíssimo simbolizava Cristo. O cordeiro simbolizava Cristo. O sangue simbolizava o sangue de Cristo. O sacrifício era o sacrifício de Cristo. Tudo que tinha no santuário apontava para Cristo. Entendeu? Tudo que tinha no santuário apontava para Jesus, para o seu sacrifício, para o monte do Calvário. Agora entenda, o povo de Israel, quando durante o ano inteiro eles cometiam os pecados deles, as falhas deles, e eles se arrependiam, pegavam então um animalzinho, fazia aquele processo que eu comentei com vocês, colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessava os pecados, pedia perdão, o cordeirinho morria, aí o sacerdote pegava o sangue do cordeirinho, colocava numa vasilha, entrava no lugar santo, molhava o seu polegar no sangue daquele cordeiro morto, colocava nas pontas do altar, depois pegava o restante do sangue e derramava no lugar santo, ali no chão, jogava na cortina, e o sangue daquele animalzinho era transferido para o santuário. E esse sacrifício era feito todos os dias, 2 vezes por dia. Então, aquele lugar santo ia ficando sujo, ia ficando imundo com o sangue e também simbolicamente por causa do pecado, que era transferido do homem para o animalzinho e do animalzinho para o santuário. Isso era feito todo dia, 2 vezes por dia, o ano inteiro. Quando completava 1 ano, então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. E quando o sumo sacerdote ia entrar no Santíssimo, era o dia da expiação. Levítico capítulo 23. Era o dia da expiação. A palavra expiação significa perdão, significa reconciliação, significa salvação. Então, o dia da expiação era também, é até hoje o termo usado pelos judeus, era o dia chamado como Yom Kippur, o dia da expiação. Então, antes do sumo sacerdote entrar lá no Santíssimo, 1 vez por ano, eles pegavam 2 animais, 2 bodes, lançavam sortes. Um daqueles bodes representava Cristo, o outro bode representava Satanás. Lançava sorte para saber qual que representaria Cristo, qual que representaria Satanás. Aquele animal que representava Cristo era sacrificado antes do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. E o animal que representava Satanás ficava vivo, lá fora. Então o sumo sacerdote pegava o sangue desse animal, que representava Cristo, colocava numa vasilha e entrava no Santíssimo. Para o sumo sacerdote entrar no Santíssimo, ele fazia 1 semana de oração, 1 semana de purificação, 1 semana de jejum, 1 semana de oração particularmente. Na semana que antecedia o dia da expiação, o sumo sacerdote se mudava para as dependências do santuário, não tinha contato com a família, não tinha contato com ninguém, ficava ali em oração. No dia da expiação, ele tomava um banho especial, colocava uma roupa especial, exclusiva para aquele dia, e ele pegava o sangue desse animal, que representava Cristo, e entrava no lugar santíssimo. Esse dia era um dia tão sagrado que para os judeus era um dia de juízo. Era um dia onde Deus iria se manifestar para perdoar os pecados do ano inteiro ou não. Então era um dia de contrição, era um dia de jejum, era um dia de oração, era um dia santo, era um dia de feriado. O povo de Israel ficava em oração, contrito, no dia da expiação. Então o sumo sacerdote entrava lá e Deus se manifestava do céu no Santíssimo, como a gente viu no vídeo, aquela fumaça, ok? Então Deus se manifestava ali. E quando Deus se manifestava ali,
Se o sumo sacerdote não estivesse devidamente preparado, espiritualmente preparado, o sumo sacerdote era fulminado. Por isso que ele se consagrava antes, se preparava antes e entrava lá. Aí o sumo sacerdote oferecia aquele sangue para Deus e dizia para Deus: Senhor, perdoa os pecados do povo do ano todo. E Deus então se manifestava e perdoava os pecados do povo. Aí o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e quando chegava lá fora, o sumo sacerdote dizia para o povo: atenção, meu povo, eis que vos trago novas de grande alegria. Deus perdoou todos nós. Aí o povo, então, ficava tão feliz que fazia uma festa comemorando aquele perdão. Naquele dia, o santuário era purificado. Eles trocavam as cortinas, trocavam tudo que estava sujo, limpava tudo, purificava tudo. O dia da expiação era o dia da purificação também. E então eles preparavam o santuário tudo de novo para o próximo ano. E isso acontecia todos os anos. E isso foi durante todo o Antigo Testamento. Entendeu? Assim era feito. E aquele animal vivo que ficou lá fora, o bode, sabe como que ele passou a ser conhecido depois? Entre os teólogos, sabe como é que falam aí? Fala que aquele bode, ele se tornou o lixeiro. O lixeiro. Por quê? Porque o povo foi perdoado. O povo foi absolvido. O povo foi salvo. Então, o que acontece? O lixo do pecado, que aquele povo agora não levava mais, porque Cristo salvou, porque Cristo o resgatou. Então, esse bode vivo, ele era levado para o deserto e abandonado lá. Abandonado lá. Ou seja, esse bode representava Satanás, que ficará 1000 anos aqui na Terra, numa prisão circunstancial, como diz Apocalipse 20, de 1 a 3. Esse assunto é muito cheio de detalhes, que agora não dá tempo a gente falar todos os detalhes, mas assim uma visão geral. Agora, meus amigos, prestem muita atenção. Isso tudo aconteceu até a morte de Cristo. Escutem isso. Se você puder pegar a Bíblia, vamos ler o último texto de hoje. E o último texto de hoje que eu vou ler com vocês está em Mateus, capítulo 27. Pega a sua Bíblia, por favor, Mateus 27. Se você puder acompanhar, muito bem. Se não, eu vou ler para você. Mateus 27, versículos 50 e 51. Repito, Mateus 27, versos 50 e 51. Olha que texto é esse aqui. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, ou seja, morreu. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, meus irmãos e amigos, esse texto está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário, esse véu aqui, era aquele véu que separava o santo do santíssimo. Então, esse véu que era alto e grosso, quando Cristo morreu na cruz, falou assim: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, esse véu se rasgou de cima para baixo. E é de cima para baixo para mostrar que não foi o homem que rasgou. Foi uma ação divina. Esse rasgar do véu significa o ritual do santuário acabou. Acabou na cruz. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro. Cristo é o sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o sacrifício, Cristo era tudo, entendeu? Então, tudo aquilo que acontecia antes se cumpriu em Cristo. E a partir de Cristo, a partir da cruz, todo o ritual do santuário deixou de existir. Agora, olhem para mim, por favor, senhores. Vou interromper a minha apresentação. Eu queria que vocês olhassem para mim. Olhem para mim, por favor. Olha aqui minha mão, vou fazer uma ilustração para vocês. Antes de Cristo, como que era a salvação? Algumas pessoas dizem que antes de Cristo, a salvação era pela lei. Já ouviram falar isso? Mas não é verdade. Antes de Cristo, a salvação era pela graça, mediante a fé. E como que é a salvação hoje? É pela graça também, mediante a fé. Igual. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Qual que é a diferença aí? É que assim, ó, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela graça, mediante a fé, no Cristo que viria. E eles tinham esse entendimento pelo ritual do santuário.
Hoje nós somos salvos pela graça, mediante a fé, no Cristo que já veio. Entendeu? Então, antes de Cristo, era pela graça, mediante a fé, no Cristo que viria. Hoje nós somos salvos pela graça, mediante a fé, no Cristo que já veio. Só que no Velho Testamento, todo o plano da salvação era simbolizado pelo ritual do santuário. Hoje não. Hoje nós temos tudo isso que tinha no santuário na cruz. Agora, gente, olha, fico até arrepiado aqui. Agora escuta isso aqui. Jesus morre na cruz, o véu rasga do santuário, acabou o ritual do santuário, certo? Aí Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia e fica 40 dias na terra, no final dos 40 dias, Jesus volta para o céu, não volta? Volta para o céu. Sabe onde Jesus foi? Para onde que ele foi lá no céu? Para o santuário. Sabe o que ele foi fazer lá no santuário? Ele entrou no primeiro compartimento, no lugar santo do santuário celestial. E durante um bom tempo, Jesus ministrou por nós, intercedeu por nós no lugar santo. E há uma profecia, que agora a gente não vai entrar, mas um outro dia, se ninguém falar sobre isso, pastor, um outro dia você me chama, que a gente pode falar sobre isso. Mas em Daniel 8,14, diz que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário do céu seria purificado, assim como o santuário da terra era purificado todo ano. Então, Jesus, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus sairia do lugar santo do santuário celestial e passaria para o Santíssimo. E a boa notícia é que esse período de 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, já se cumpriu, e nesse momento, Jesus não está mais no lugar santo. Jesus está no lugar santíssimo, como diz Hebreus 8 e Hebreus 9. Jesus está no lugar santíssimo. E o que é que Jesus faz por nós hoje? Jesus faz por nós hoje várias coisas importantes, mas eu vou resumir. Quando o sumo sacerdote aqui na terra entrava no Santíssimo, era o dia do juízo, era o dia do perdão, era o dia da expiação, lembra? Era o dia da purificação. Jesus passou para o Santíssimo já lá no céu. Então, lá no céu, já começou a primeira fase do juízo de Deus, que é dividido em 3 fases. A primeira fase já começou. E hoje nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. É aquele que diante do Pai intercede por nós. Hoje, quando você e eu pecamos, não precisamos pegar um cordeirinho e colocar a mão na cabeça do cordeiro e confessar o pecado e sacrificar o cordeiro. Não. Quando você e eu pecamos hoje, nós vamos em oração a Deus, confessamos os pecados para Deus, pedimos perdão para Deus, em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, lá no santuário celestial, levanta suas mãos para o Pai e fala assim: Pai, aqui estão os sinais dos cravos do sacrifício, que eu morri pela Elizabeth, que eu morri pela Rosa, que eu morri pela Evanilde, que eu morri pela Verônica, que eu morri pela Flávia, que eu morri pelo Romero, que eu morri pelo João, que eu morri pelo Wesley, que eu morri pelo Luiz. Então, Jesus levanta as mãos e mostra os sinais dos cravos e diz assim: Pai, perdoa essa pessoa porque eu morri por ela. Então, Jesus faz o que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, quando ele entrava lá e falava assim: aqui está o sangue, Senhor. Só que Jesus não leva sangue na mão, Jesus mostra os sinais do seu sacrifício. E aí Deus, por causa de Cristo, nos perdoa. Gente, não existe pecado que não tenha perdão. Você pode ir a Deus em nome de Jesus, que se você estiver arrependido de verdade, Deus perdoa você por causa do sacrifício de Cristo. E eu não posso terminar, meus irmãos e minhas irmãs, sem dizer uma coisa. Sabe que Jesus vai voltar, não vai? Amém? Quem crê na volta de Cristo aí, levanta a mão. Se você pode levantar a mão física, ou pode levantar a mãozinha assim igual eu, ó. Você pode levantar a mão física assim, ou pode levantar a mãozinha eletrônica. Veja, Jesus vai voltar, certo? Agora escuta, quando Jesus voltar, ele vai nos levar para os céus, não vai? Nós vamos com ele para o céu, não vamos? Muito bem. Quanto tempo vamos passar lá em cima? 1000 anos. Esse não é meu tema. 1000 anos. Mas depois de 1000 anos, Jesus e os salvos vão voltar para cá. E aí tem um texto que eu acho que vocês já leram muitas vezes, mas talvez nunca ficou tão claro. Olha o texto.
Só escuta. Só escuta. Depois eu falo onde está escrito. Só escuta. Olha o texto. Isso depois do milênio. Olha o texto. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vocês sabem que texto é esse? É Apocalipse 21, verso 3. Sabe o que está falando Apocalipse 21, verso 3? Do 1 em diante, até o 3, o 4, o 5? Está falando da cidade santa, a Nova Jerusalém. Vocês sabiam que a Nova Jerusalém será o santuário? Ou é o santuário? Você sabia que a Nova Jerusalém vai descer aqui na terra depois do milênio e Deus habitará dentro dela? E o trono de Deus e do Cordeiro vai estar dentro dela? Sabe por quê? Porque é a mesma ideia do santuário. Lembra que Deus falou assim para Moisés: me faça um santuário para eu habitar no meio de vocês? Pois é, a Nova Jerusalém, depois do milênio, vai ser o santuário. A capital da nova terra vai ser o santuário. E um detalhe, a Bíblia fala assim que dentro do santuário, dentro da Nova Jerusalém, que é o santuário, que é o tabernáculo, vai estar o trono de Deus e do Cordeiro. Isso é impressionante, espetacular. Minha gente, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que hoje ir para a cama, dormir hoje, com a certeza de que na cruz, Cristo pagou a sua dívida. Na cruz, Cristo resgatou você. Na cruz, Cristo tomou o seu lugar. Na cruz, Cristo derrotou Satanás. Na cruz, Cristo derrotou o bode Azazel. Na cruz, Cristo pagou o seu resgate. Jesus venceu a morte por você. Jesus pagou o seu resgate. Agora ele arrebentou a porta do cativeiro, entendeu? A porta foi arrebentada pelo sangue de Cristo. Você não pode mais ficar preso no cativeiro. Saia do cativeiro. Saia em nome de Jesus. Saia da prisão, porque Cristo te libertou naquela cruz. Cristo morreu por você, ressuscitou por você, derramou sangue por você. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacerdote, é o sumo sacerdote, é o seu Salvador, é o meu Salvador. E há salvação para cada um de nós. Não há um lugar tão longe que você tenha ido que não tenha retorno. Não há um lugar tão longe que você tenha ido que não tenha chance para você. Tem chance para você. Nós podemos ir para o céu com Jesus. Nós podemos ter a vida eterna e morar com Deus para sempre. Nós podemos ter essa bênção da eternidade. Isso está disponível para você e para mim. Essa é a mensagem do santuário, é o resumo da mensagem do santuário. Vá a Jesus, ele vai te dar paz, vai tirar a culpa, vai tirar a angústia, vai tirar o desespero, vai tirar a insegurança, vai expulsar o medo, vai tirar o mal da sua vida, vai expulsar Satanás, vai libertar você, vai libertar o marido, a esposa, os filhos, a casa, a família. Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso e eu sei que Deus pode fazer isso por você e por mim. Essa noite é a noite da expiação, é a noite do perdão, é a noite da reconciliação, é a noite do recomeço, é a noite da decisão, é a noite de você falar assim, quer saber? Eu vou me entregar a Jesus definitivamente e quero me preparar para a eternidade. Quem crê, diga amém de algum jeito, levantando as duas mãos como a minha, assim, ó, as duas mãos assim, levanta as duas mãos, abra essa câmera se você puder. Se você não puder, eu entendo, mas se você puder, abra a câmera. Abra a câmera. Pastor, tira uma foto dessa tela, pastor. Todo mundo com a mão levantada. Levanta a mão, abra a tela, mostra a sua cara e diz assim, eu também quero. Se você não está em condições de aparecer, eu entendo, está perfeito, não tem problema. Mas quem puder aparecer, apareça. Levanta, pastor, tira uma foto, pastor. Já tirou? Tira uma foto. E essa foto é o seguinte, nós aceitamos Jesus como Salvador, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a mensagem do santuário, nós queremos a purificação, a expiação, a redenção e a salvação. Amém, amém e amém. Pastor Wesley. Pastor Luiz, tirei a foto aqui, correndo e tudo. Mas, por favor, pastor, antes de qualquer interação, faz uma oração por nós, por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela mensagem da cruz, obrigado pela graça, pela misericórdia, pela expiação, obrigado pelo sangue de Cristo, obrigado pelo sacrifício dele. Em tuas mãos eu entrego cada pessoa que está aqui e também a minha vida
Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Luiz, eu tenho dito para os amigos que estão aqui conosco para dizer que tenho tido um despertamento ao estudar a temática do santuário, porque justamente o santuário fala de quem? De Jesus, do sacrifício, de quanto nós somos amados. Então, primeiro, obrigado por o senhor nos trazer uma mensagem que não tem só um aspecto de conhecimento cognitivo. Acho que qualquer pessoa que se dedicar um pouco, ele vai conhecer sobre o santuário, mas da gente ter o conhecimento que, aplicado à nossa vida, ele passa justamente isso, salvação, o desejo de ver uma vida e, como eu disse, talvez lá no nosso primeiro encontro, muitas pessoas têm uma crítica a respeito do assunto do santuário, mas, gente, é um assunto mais repetido na Bíblia. A Bíblia não tem a opção, quando a Bíblia foi escrita, não existia a opção de negrito, de sublinhado, de caixa alta, como nós temos hoje. Então, como é que os autores bíblicos enfatizavam alguma coisa? Eles repetiam o assunto. O pastor João Antônio nos apresentou semana passada. 45 capítulos do Antigo Testamento falam sobre o santuário. O livro de Salmos está repleto de assuntos do santuário. O livro de Hebreus fala sobre o santuário. Jesus falou... Bom, esse assunto tem alguma importância. Se até João ele teve uma visão a respeito do santuário lá no Apocalipse, é porque tem alguma mensagem para a gente. Então, pastor Luiz, muito obrigado, mas é o seguinte, tem aqui umas perguntas, deixa eu aproveitar e falar aqui para Evelyn. Evelyn, aquela sua pergunta vai ser respondida na semana que vem pelo pastor Arilton, viu? A pergunta muito boa, eu já mandei para ele aqui quais a gente gostaria que ele respondesse, mas eu vou fazer o seguinte, pastor Luiz, temos aqui a Flávia está nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Eu vou jogar aqui a pergunta dela, depois eu volto na do José. Boa noite, duas perguntas. Por que Jesus passou 40 dias aqui antes de partir? Tem muito número 40 na Bíblia. E aonde está o fogo estranho que os filhos de Arão morreram? Então, eu vou, de repente, o pastor Luiz pode escolher. Tem aqui duas questões, né? O porquê que esse número 40, Jesus passou esses dias aqui, 40, será que foram 40, 50 que a gente tem? E se quiser falar aqui a respeito do fogo estranho, depois eu volto aqui na pergunta do irmão José. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui participando com vocês. Eu gosto de estudar a Bíblia não apenas para ter o aprendizado técnico, mas a gente precisa ir um pouco além do aprendizado técnico. Porque o conhecimento, ele é muito importante, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Então, a gente tem que combinar as duas coisas, o conhecimento e o relacionamento com Deus. Veja, a questão dos 40. Quando Jesus ressuscita e fica 40 dias em terra, é porque a permanência dele na terra estava combinado com um grande evento que era o Pentecostes. Veja, no Antigo Testamento eu falei do dia da expiação. O povo de Israel tinha 7 festas anuais. E o dia da expiação era uma dessas festas. A outra festa era o dia do Pentecostes. Pentecostes, o nome já está dizendo, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então, Cristo, quando morreu, morreu na Páscoa. Porque Cristo é o Cordeiro Pascual. É o Cordeiro Pascal. Então, Cristo morre no fim de semana da Páscoa. Certo? Então, a festa do Pentecostes se daria dali 50 dias. Então, Jesus fica 40 dias na terra para orientar os discípulos, para instruir os discípulos, para dar a última mensagem para os discípulos. E Jesus apareceu aqui, apareceu ali, apareceu acolá. Nessas aparições, Jesus fala uma frase que está em Lucas 24, 49. Ele fala assim: permanecei na cidade em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus foi orientando os discípulos. Por quê? Porque a visão de Cristo era que a mensagem da cruz
No Antigo Testamento era passada pelo santuário. Agora ele veio pessoalmente e passou a mensagem da cruz. Agora Jesus queria que essa mensagem se espalhasse pelo mundo inteiro. E o Pentecostes era uma festa que vinha judeus e pessoas do mundo inteiro para Jerusalém. Era a grande chance de pregar o evangelho nessa festa, e quando terminasse a festa, as pessoas iriam voltar para os seus países, elas levariam a mensagem da cruz. Então Jesus, ele ressuscita, nos 40 dias que ele fica na terra, ele fica para instruir os seus discípulos, para dar as últimas orientações para a sua igreja. Depois que Jesus volta para o céu, os discípulos passam reunidos em oração 10 dias. Não sei quanto lembram que há pouco tempo a Igreja Adventista fez os 10 dias de oração. Então, esses 10 dias de oração está dentro dessa visão que eu acabo de colocar. Os 10 dias. Então, os discípulos ficaram 10 dias no cenáculo orando, se consagrando. Então, os 40 dias que Cristo ficou orientando a sua igreja, o seu povo. Mais 10 que os discípulos ficaram orando, deu 50. Então, no final desses 50 dias, Jesus já estava no céu. E aí, então, Jesus derrama sobre os discípulos a chuva do Espírito Santo. E aí acontece o Pentecostes, que está em Atos 2, e eles pregam o evangelho, acontece aquela coisa extraordinária, e as pessoas voltam para os seus países, levam o evangelho, e o evangelho foi para o mundo inteiro, chegando até nós. Pastor Luiz, é interessante, né? Depois eu vou mandar para a Flávia alguma coisinha nesse sentido. Um estudioso apresentou que o número 40, né, a Bíblia ela sempre trabalha essa questão do número, não com aspecto de numerologia, ou a própria cabala, essas coisas, né? Mas o significado para nos mostrar algo maior. Então, alguém observou muito bem que esse número 40 é usado por Deus para representar um período de teste, de julgamento, né? E aí a gente vai vendo os vários momentos da Bíblia, onde apresenta-se esse número 40. Fala sobre a geração, inclusive cada geração, ela normalmente tinha um período de 40 anos, mas eu vou mandar um material específico aí para a Flávia, sobre essa temática, viu, Flávia? Obrigado aí pela tua participação conosco. E, pastor, acho que foi o José aqui, a gente já está indo para o finalzinho. Se o pecado do povo era perdoado diariamente, quando eles confessavam o pecado sobre o cordeiro, por que a necessidade do sumo sacerdote pedir o perdão do povo uma vez por ano no Santíssimo? Ó, tá aí uma pergunta. Excelente pergunta. Boa, hein, pastor? Excelente pergunta. Humanamente falando, parece que não há muito sentido, né? Mas, por exemplo, a gente não pede perdão para Deus todos os dias? Quando a gente erra e peca, a gente não pede perdão para Deus todos os dias? Pede. Mas por que, então, que os nossos pecados ficam registrados? Bom, aí, na verdade, entraríamos no outro aspecto aí, talvez iria gerar até mais perguntas. Mas é assim, todo pecado que a gente comete é registrado por Deus, certo? Todos os pecados são registrados. Só que, quando a pessoa se arrepende, confessa e abandona, esse pecado não é apagado. Ele continua registrado. E na frente dele é escrito perdoado. Sabe quando que ele vai ser totalmente, definitivamente apagado? Só depois do milênio. Interessante, né? Então, essa era a ideia do santuário. A ideia do santuário era também falar do juízo, que hoje a gente não teve tempo para falar do juízo, mas tem a mensagem do juízo. Então, por que que o pecador todo dia se arrependia e confessava? E uma vez por ano Deus se manifestava e fazia todo aquele processo ali. Ali era uma didática mostrando o que acontecerá de fato com toda a humanidade. A gente ora a Deus todo dia, se arrepende todo dia, confessa os pecados todos os dias. Deus nos perdoa, certo? Deus nos perdoa. Mas acontece o seguinte, e se a pessoa que se arrependeu hoje, confessou hoje, aí passa um mês, a pessoa volta a fazer, ou seja, ela tinha se arrependido, mas ela abandona a fé e volta para o mundão de novo, fazer tudo que ela tinha se arrependido uma vez e ela volta a fazer tudo outra vez. Então, por isso que os pecados eles são registrados, porque eles só serão definitivamente eliminados depois do milênio, quando Deus colocar fogo no mal, no autor do mal, em todas as consequências do pecado. Até lá, os pecados todos ficam registrados. Então, essa era a ideia que era passada no santuário. Ok. Pastor Luiz, gente, tem muita coisa boa aqui. Pessoal, ainda aqui algumas mãozinhas, eu acho, levantadas ainda do momento ali do apelo, creio eu. Muito obrigado de verdade.
Nós estamos num processo de construção. Do dia 1º a 8 de abril, nós vamos ter a Semana Santa, com um enfoque no santuário. O irmão João Polizelli vai estar com o santuário montado ali na frente da igreja. Vai ser um momento muito marcante. Nós vamos, inclusive, viu, gente, já anunciando para vocês aqui de primeira mão, nós vamos ter uma vigília do dia 7 para o dia, do dia 8 para o dia 9. Nós vamos ter um momento bem realmente espiritual durante essa semana. E para eu não esquecer, você pode se utilizar desse estudo aqui, a gente tem recomendado. Se você não tiver, eu tenho ele num PDF, posso te mandar. É o Santuário Caminho de Deus, inclusive feito, né, pastor Luiz, pelo pastor Arilton, muito bem elaborado, igual como o senhor trouxe para a gente hoje, de maneira Esse muito é um tremendo didática. estudo. Um tremendo estudo. Muito, muito bom. Então, quem não tem, a gente tem aqui na igreja fisicamente, ou então posso te mandar em PDF. Semana que vem, como eu disse para vocês, nós vamos estar com o pastor Arilton e, logicamente, aguardamos vocês na próxima segunda às 20 horas. Pastor Luiz, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Eu vou liberar, gente, para a gente desejar a todos aqui uma boa noite. Pastor Luiz já nos abençoou com uma oração. Deixa eu só liberar aqui para vocês. E aí, então, que tal a gente desejar a todo mundo uma boa noite? Vamos lá? Pastor Luiz, obrigado. Pastor Luiz, importante, hein? Quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, conta para a gente aí a bênção. É isso aí, arroba, não precisa pôr arroba, né? Luiz Gonçalves Oficial. Isso lá no Instagram. Gonçalves Oficial. Oficial. E no YouTube? No YouTube, em todas as redes sociais, é Luiz Gonçalves Oficial. Mas eu queria convidar vocês para me seguir no YouTube, que tem muita coisa boa que a gente está colocando. O tema de amanhã cedo, que vai entrar no ar, gravei hoje, foi gravado. Amanhã cedo é um tema tremendaço. Romanos 12:12. Amanhã cedo. Olha que bacana. Inclusive, pastor, eu que acompanhei o senhor lá no YouTube, foi muito bom para mim, gente. Ele fez um final de semana na igreja de Sobradinho e ali pude acompanhar. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar, né? Então, pastor, obrigado. Gente, uma boa noite. Feliz semana a todos. Um abraço. E nós nos encontraremos, então, na semana que vem. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite, gente. Bye, bye.